Estamos de volta com Ponto de Vista. Estamos de volta com Ponto de Vista. Doutor Bezerra, nós falamos no último bloco sobre a separação dos três poderes. O senhor poderia falar para a gente sobre isso, a função de cada poder e a separação entre eles? É com muito prazer, até porque nós fazemos parte de um dos poderes da República. Eu sou funcionário público, pertenço ao Executivo. Nós temos três poderes na nação: o Legislativo, que representa o povo, pelo menos em tese, precisa representar a vontade geral do povo, faz as leis, elabora os projetos de lei, mas ultimamente você percebe que o Poder Legislativo está ali simplesmente como instrumento de mando do Poder Executivo, que manda, se é em termos nacionais, manda as medidas provisórias, os projetos de lei, e os senadores e deputados federais simplesmente são obrigados a chancelar aquilo que o Poder Executivo quer, deseja e manda. Então, praticamente com isso, há um desvirtuamento do Poder Legislativo que, a rigor, pelo seu nascimento, realmente veio ao mundo, né, para democratizar as ações e representar, sem dúvida, o povo. Porque o povo não vai para o poder. O povo escolhe alguém da sociedade, né, mais ou menos qualificada, para que, em nome desse povo, exerça de forma soberana o poder popular. O Poder Executivo é o que manda neste país, porque tem um instrumento de barganha. Ele tem o orçamento à sua disposição. Ele negocia com vereadores, deputados e prefeitos, e senadores, etc., e até o próprio prefeito também, como é que o Executivo deve funcionar. Se vai uma peça orçamentária, então é para atender o espírito do prefeito que projetou, ou do governador, ou do presidente da República, o que deve fazer naquele exercício político administrativo. Muitas coisas são colocadas nesse projeto, né? Coisas vãs, coisas que não são essenciais, coisas que o povo não participou, e por isso você vê muitas obras sendo executadas aqui, ali e acolá, muitas paralisadas, com um dispêndio, um desgaste muito grande para o erário público, porque aquelas obras que os vereadores, deputados e senadores aprovaram não verificaram a sua essencialidade e a sua necessidade. Mas o executivo tudo manda, seja o executivo municipal, seja o estadual, seja o federal. Agora, o executivo praticamente faz as leis justas ou injustas aprovadas pelos nossos vereadores, deputados e senadores. Aí vem o judiciário, que a rigor está aí para verificar os abusos, né, do poder administrativo, os excessos, leis injustas, leis imorais, leis ilegais. Quer dizer, eu vou repetir, não é bem leis ilegal, porque uma vez que o parlamento aprova, ela é uma lei injusta, imoral, mas é legal. Mas é legal. Muito bem, então cabe hoje ao Poder Judiciário, graças a Deus, não é, a vir em um tempo rápido suprir a vontade do povo. É o caso da lei da ficha limpa. 1,5 milhão de assinaturas ou mais do que isso, queria fazer com que políticos deste país, para poder exercer um cargo público, devessem ter a sua ficha limpa e pura. Se não fosse o povo pressionar, não teria. Então, nesse momento, o povo teve o seu desejo ampliado e aplaudido pelo parlamento, mas foi bloqueado pelos tribunais. Somente agora o Supremo Tribunal deu a última palavra. Ainda bem que temos uma justiça que, embora claudicante, em alguns momentos, nós estamos vendo aí a imprensa, a televisão, né, denegrindo o Poder Judiciário, mas é nele e no Ministério Público que nós devemos depositar toda a nossa confiança. Então, os três poderes da República são o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Um faz as leis, o outro executa e o Judiciário verifica a imoralidade, a ilegalidade, o descumprimento de determinadas normas jurídicas. É assim que um Estado de Direito democrático deve se auto-administrar, autogerir os seus negócios políticos, administrativos e judiciais. A gente percebe que nós não temos uma crise institucional, mas nós temos instituições que precisam ser retrabalhadas, precisam ser adequadas aos tempos, né, aos tempos que evoluem.
O que a gente percebe nos municípios é que o legislativo tem uma grande dificuldade na elaboração de leis pela questão de não poder onerar o executivo. É uma das limitações. Por outro lado, sobra então com grande importância a função de fiscalização do legislativo. E, como o senhor mesmo apontou, há uma relação incestuosa aí entre legislativo e executivo, uma relação mal definida. Nós tivemos casos até aqui em Presidente Prudente de vereador representar o prefeito em algumas circunstâncias, o que é absurdo em termos da política, é incabível, né? O que a gente pode esperar dessa relação? Existe algum movimento, alguma coisa que indique uma solução para esse caos que a gente tem visto nos papéis? Wilson, observe só que esses três poderes aos quais me referia minutos atrás, eles são independentes e harmônicos entre si, né? Então eles têm soberania para criar suas próprias leis, desde que não confrontem com as leis federais e estaduais, falando em termos de município. Mas o município pode legislar de maneira supletiva nas leis que sejam privativas do município e aquelas que são de origem primária do poder executivo, o executivo deixa algumas válvulas, inclusive para o poder executivo municipal e o legislativo também navegar nesse sentido. A verdade é que, como você mesmo acabou de dizer, o deputado, o senador e o vereador, em razão da própria Constituição do Brasil e da lei orgânica do nosso município, está impedido, lhe é vedado trazer leis à tona que onere os cofres do município. São leis originárias que somente ao Poder Executivo compete apresentar na Assembleia Legislativa dos Estados, no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado e nas câmaras de vereadores. Todavia, não impede ao vereador, ao deputado estadual e ao senador de apresentar projetos de lei autorizando esses poderes a criar aquilo que ele, político, acha necessário, fundamental, para melhorar a condição de vida de um povo. Então, ele, vereador, ele, deputado estadual ou deputado federal, autoriza os poderes executivo a fazer com que aquela lei passe a vigorar. O problema já não é mais do vereador que deixou de cumprir o seu papel, passa a ser um problema do prefeito, do governador ou do presidente da República. Nós precisamos rever isso. E a nossa Constituição também precisa ser mais aprimorada. Esse poder absoluto não pode permanecer, né, por tempo indeterminado nas mãos do chefe do Poder Executivo, que tudo faz, que tudo manda e que tudo pode. É preciso devolver ao Poder Legislativo realmente uma parcela de poderes, a fim de que eles possam melhor, né, administrar, gerir e buscar realmente uma orientação para os destinos do nosso povo. Ok, daqui a pouco voltamos com Ponto de Vista, continuando o nosso assunto sobre a política. Até lá. Voltamos em instantes com Ponto de Vista.